Nosso 18º Café com Especialista, e hoje um café com especialista internacional, diretamente com o nosso grande amigo Rafael Pina, da XP US em Miami. Então, antes de passar a bola para o Pina, começar essa conversa com ele, quero pedir para você, primeiro, agradecer por estar assistindo o nosso conteúdo. Cada vez mais o nosso conteúdo tem sido bastante importante para o nosso público, para os nossos clientes. A gente fica muito feliz de atingir esse objetivo. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, deixa seu like aí e vamos lá com o Pina. Pina, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui, por estar abrindo esse espaço na sua agenda e bater um papo com a gente. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Aristeu. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Pina, como de costume, a gente gosta de apresentar as pessoas com quem estamos conversando. Então, conta para a gente um pouquinho do Rafael Pina, como ele foi parar nos Estados Unidos e aí quando que cruzou com a XP US, e aí a gente segue daí em diante. Pô, legal. Então, bom, prazer, pessoal, falar com vocês. Meu nome é Rafael Pina, hoje eu sou responsável pelo canal de Wealth Services aqui na XP em Miami. A gente vai falar um pouquinho da estrutura, como é que a gente está organizado, né, os escritórios, Miami, Nova York, mas dando um parênteses, a área de Wealth Services é uma área dedicada exclusivamente para o atendimento de multifamily offices, tá? Então, hoje eu sou responsável pelo canal e também Relationship Manager dos Family Offices que a gente atende aqui em Miami, e aí, no caso, a F Financial é um parceiro nosso, então, enfim, estamos crescendo bastante aí, né, Aristeu, com a parceria. Então, acho que um ponto da gente fazer esse bate-papo hoje é contar um pouquinho do nosso trabalho aqui fora, e acho que também entrar um pouco nos pontos ali de diversificação, entender um pouquinho o que é uma carteira aqui fora, o quanto rende, o quanto não rende. Isso mesmo. E Pina, você antes de estar na XP US, você estava onde? Na verdade, eu estou na XP já há 5 anos. Desses 5 anos, 2 eu trabalhei na mesa de operações, depois os últimos 3 já com offshore. Antes de trabalhar com Wealth Services, eu trabalhava debaixo do private, né, mas sempre focado na parte internacional. E aí, há cerca de 1 ano, a gente começou esse novo desafio aí para montar essa plataforma para multifamily offices baseados aqui em Miami. Isso é muito legal, Pina, e por que eu insisti na pergunta? Eu sei desse seu histórico. Aliás, né? Obrigado ao Thiago Venâncio, obrigado aí pelo colete. Mas porque o nosso Family Office, a gente trata com cliente que a gente chama do perfil private, né? E eu gosto muito de mostrar para esses nossos clientes que esses especialistas que nós trazemos, eles entendem o universo de um cliente private, as dores do cliente private, para prover as soluções para esses clientes private, né? Então, e essa área nova da XP, a XP Wealth Service, e que começou aqui no Brasil, agora estendendo para Miami, é um serviço ultra qualificado para as consultorias atenderem os clientes que querem internacionalizar seus recursos, né? Sem dúvida. A nossa área é uma área B2B, né? Então, no final das contas, a gente trabalha muito em parceria com o Family Office, mas a plataforma de serviços, ela se estende também ao cliente final, né? Então, no final das contas, todo o serviço que a gente pode ajudar vocês em Wealth Planning, na parte de ESG, consolidação de portfólios de clientes, absolutamente tudo isso. E aí, serviços também mais ali bancários, como alavancagem, cartão de crédito, débito, tudo isso se estende ao cliente. Então, no final das contas, a gente provê ali um ecossistema tanto para dar suporte para o Family Office na gestão da carteira, quanto para poder atender o cliente também nas demandas ali mais rotineiras, né? Entendi. Pina, conta um pouco para a gente como funciona a XP US. Então, como é que o cliente pode ter o acesso à XP US? O que a XP US oferece para esses clientes? Legal, então vamos lá, dando um passo atrás, só para explicar da nossa estrutura, Aristeu. Hoje a gente está com o escritório basicamente em Miami e Nova York. Juntos somos um time aí de praticamente 120 pessoas, né, praticamente metade em cada escritório. Time de Nova York é o nosso time institucional e o time de Miami compreende o que a gente chama da XP International hoje.
A XP International ela tem ali o braço do Private, ela tem o braço de Wealth Services e ela também tem o braço do Corporate. Então, cada vez mais a gente está expandindo as linhas de negócio, exatamente porque a gente entende que existe bastante demanda por qualquer uma dessas 3 vertentes. Hoje em dia, um cliente, através da plataforma de Wealth Services, né, como que ele abre essa conta, basicamente? Então, ele é um relacionamento originado pelo Family Office, então, no caso, pela AF Financial. Através da parceria que a gente tem, a gente abre a conta do cliente conosco aqui na XP. Aqui fora, nós somos organizados tanto como um broker-dealer, né, como uma corretora, tanto como uma empresa de advisory, né, uma gestora, basicamente. E aí o cliente se pergunta, né, pô, mas eu vou abrir aonde essa conta? Então, na nossa corretora, diferente do Brasil, aqui a gente utiliza uma plataforma de custódia, né? Isso significa que os ativos do cliente, eles não vão ficar custodiados na XP, eles ficam custodiados nessa plataforma que nós utilizamos. A plataforma basicamente é a Pershing. A Pershing, para quem não conhece, é um braço do BNY Mellon. Tá? Então, a Pershing tem, se eu não me engano, hoje algo próximo de 4 trilhões de dólares sob custódia. Grande parte dos maiores players aqui fora de bancos tem a sua plataforma de corretora plugada na Pershing também. Então, a nível de risco institucional, a gente está bastante respaldado quando a gente abre a conta desse nosso cliente na XP através dessa plataforma de custódia. Tá? Esses processos, Aristeu, de abertura de conta, hoje eles são tocados em parceria, né, com a equipe da XP e do Family Office que atende esse cliente aí, no caso, no Brasil. O processo de abertura de conta hoje ele é feito de forma digitalizada, então o envio de documentos para o nosso time é feito via e-mail e o pré-preenchimento de formulários é tudo feito pela nossa equipe. Então, basicamente, através dessa parceria que a gente tem, o cliente não precisa se preocupar muito ali com a parte de preenchimento de formulários. Muitas vezes surgem dúvidas por conta de formulários ali um pouco mais complexos, né? Termos às vezes em inglês, e a gente consegue dar o suporte para o cliente e para vocês, para que vocês consigam entender absolutamente tudo, tá? As assinaturas também são digitalizadas, então a gente não requer via física dos documentos, nem via digitalizada assinada, a gente utiliza a plataforma do DocuSign. E usualmente os SLAs de abertura de conta giram em torno ali de 4 dias para uma conta pessoa física e 1 semana para uma conta pessoa jurídica. Bem rápido, né? A gente testa isso na prática e vê que o suporte funciona rápido, ágil e muito pontual, né? Então, é um negócio muito bacana de ver esse crescimento. Você sabe que eu trabalhei na XP, né, em 2011. Você comentou comigo. Eu trabalhei na XP em 2011, entrei em 2012, aí nós saímos em 2013 para montar o nosso agente autônomo na época, né? E era no escritório em frente ao Shopping Iguatemi, não no novo, o JK, né? Ali no meio da Faria Lima. E era muito legal, gostava bastante daquele ambiente. Pina, a gente tem visto aqui um movimento bastante grande por vários motivos, né? Juro baixo, né? Por um período agora do pós-pandemia, uma inflação global, necessariamente um mecanismo de defesa é a subida de taxa de juros. Mas nesse movimento de pré-pandemia, né, com juros baixos, os países trabalhando nas mínimas históricas, até juros negativos, obviamente você aumenta a sua exposição em renda variável, né? E aí a gente sempre percebe que o Brasil anda um pouco mais de lado do que no mercado internacional quando se trata de renda variável, né? E aí sempre vem aquele negócio, por que eu devo internacionalizar os meus recursos? Ao invés de investir aqui no Brasil através de um feeder, um fundo que investe no exterior ou comprar uma ETF, eu investir diretamente fora do Brasil. Para esse nosso público, o que você tem visto aí, o que você pode dar de vivência para a gente, para esse nosso cliente? Bom, eu acho que os fundos internacionais, Aristeu, via de regra, eles são uma excelente forma de você começar a colocar um pé no exterior. Eu acho que você já está diversificando uma parte do portfólio.
porém você acaba não tendo grande parte dos benefícios que muitas vezes a conta no exterior ela acaba trazendo para você, né? Eu acho que, no final das contas, o veículo ele acaba sendo um limitador muitas vezes, e como eu disse, talvez seja uma boa forma de você começar, mas ao passo que a parcela offshore, né, internacional desse portfólio vai começando a crescer, a quantidade de opções que a gente tem no mercado aqui fora, que a gente dispõe, elas são muito maiores, né? Aqui é o que a gente chama do mercado aberto, então eu não tenho restrição se a conta está nos Estados Unidos e eu quero comprar um ativo negociado na Europa, né? Em euros, por exemplo, ou em outra qualquer moeda que seja conversível. A gente não tem as restrições que a gente acaba tendo muitas vezes por uma conta local. Então, assim, no final das contas, o que eu acho da principal diferença quando a gente compara um fundo local que investe fora com relação a ter uma conta fora, já começa muito pela questão da jurisdição, né? Então, no final das contas, seu dinheiro continua no Brasil, né? Assim, a cota que você compra é de um fundo local, ao passo que aqui fora o seu dinheiro, de fato, ele tá no exterior. Então, você tem uma conta ali, pode ser de uma pessoa física ou, em grande parte dos casos, uma pessoa jurídica, né, para você realizar o investimento, que é a estrutura mais comum ali para, via de regra, residentes fiscais no Brasil, e você, de fato, passa a ter ali o componente de ter o patrimônio fora, que muitas vezes isso pode significar para algumas famílias uma proteção, né? Não só cambial e fronteira, porque você, de fato, no caso cambial, né, porque você, de fato, está com valor em dólares, euros, enfim, qual for a moeda, mas também a questão do risco fronteira. E aí você fala, pô, risco fronteira, né? Será que o Brasil, enfim, pode passar por isso? Honestamente, não sei, mas a gente vê aí, né? O caso, por exemplo, da Argentina a nível de controle de saída de capital, né? Então, no final das contas, o argentino ele já tradicionalmente poupa muito mais em dólar e fora do Brasil, e fora da Argentina do que o brasileiro, né? Historicamente. Até porque isso sempre foi mais fácil para o argentino do que para o brasileiro, mas enfim. E aí até compartilhei aqui, separei para a gente conversar um pouco sobre esse comportamento de famílias, né? De famílias que têm o patrimônio fora dos seus países de origem. Para ilustrar um pouco. A pergunta que eu ia te fazer é como você percebe esse movimento das pessoas, das famílias, né? Perfeito. Então, acho que vai bem de encontro com esse slide aqui, Aristeu. O que é isso aqui, tá? Esses números aqui são de uma consultoria, uma consultoria chamada Knight Frank, né, de Real Estate Luxo, uma empresa, que basicamente eles soltam anualmente um Wealth Report, né, um relatório ali de riquezas, que eles chamam. E esse aqui nem é o mais recente, se não me engano, é 2 edições anteriores. E aí, quando essas famílias, né, que a gente chama aqui de ultra high net worth individuals, né, então os ultramilionários, o que eles buscam, né, quando eles vão alocar suas riquezas, eles responderam que eles buscavam mobilidade em busca de estabilidade econômica e pessoal e preservação de capital. E aí, em termos de mobilidade, né, o que isso significa? Quando essas famílias foram perguntadas qual o percentual delas que tinham um segundo passaporte ou nacionalidade, e qual o percentual delas que consideravam, de fato, imigrar permanentemente para um outro país, a gente vê que o percentual em América Latina ele é bastante relevante, né, comparado a outras regiões. Muito. E aí, quando a gente extrapola isso para o percentual que possui já uma segunda casa, né, em outro país que não o seu de residência primária, a gente vê que também no caso de América Latina, 65% dessas famílias ultra high net worth, elas já possuem de fato uma segunda casa fora do seu país de origem, tá? Já é uma tendência, né? Sem dúvida. E aí a gente fala exatamente de tendência, um pouco desse mapa aqui, tá? O que é isso? Esse aqui, no caso, agora a gente está falando dos indivíduos high net worth, que seriam indivíduos a partir de $1 milhão, e ele mostra aí dados de 2018, né? Até ali um comparativo de 17 para 18, do fluxo migratório de milionários, de famílias ali a partir de $1 milhão. E é interessante que a gente vê países emergentes perdendo um número muito grande de milionários e a gente vê um inflow para países desenvolvidos, via de regra, de clientes milionários, né, de famílias milionárias. Os vermelhos aqui, então, são as saídas e os verdes as entradas. Exatamente. Você vê ali que as poucas exceções no fluxo de países desenvolvidos de saída, né, de milionários ali,
Inglaterra, né, United Kingdom e França, é muito por conta da questão de impostos, e aí, por outro lado, a gente vê um inflow em Portugal e Espanha, que são países que, via de regra, dão muitos benefícios tributários, né? Então, muita Que gente acaba migrando. eles têm muito lá o programa Porto 2030, que eles dão vários benefícios fiscais mesmo. Exatamente, exatamente. Então, tirando essas duas exceções, a gente vê que majoritariamente são ali os emergentes, né? Então, um pouco de Rússia, Brasil, ali Índia, China, né? Que perdem esse fluxo migratório de milionários. E aí a gente se pergunta, né? Por que que é importante isso, né? Acho que um pouco por conta da moeda forte. Então, por sua vez, a moeda forte ela já é ali uma reserva de valor, né? Pensando no patrimônio do cliente. Sim. É, esse infográfico, ele tangibiliza, ele, na verdade, ele ilustra um pouco isso, mostrando o total do valor das reservas, né, das reservas externas alocadas por moeda. E a gente vê que, bom, de fato, o dólar por si só, ele é ali a reserva de valor mundial, né? 62% das reservas estão em dólares, Estão basicamente. falando dólar ou Estados Unidos? Dólar Dólar. americano, tá? Então, são reservas externas, exatamente, alocadas em dólares americanos, mas não necessariamente de Estados Unidos. Tá. E aí a gente vê que Porque no gráfico anterior, Estados Unidos era o maior captador é, milionário. de milionários, né? Então quem tem mais recursos, primeira destino seria os Estados Unidos, né? Pelo que dá para ver aí. A Austrália também tem um fluxo bastante grande, e aí Nossa, eu não tinha reparado ali. é muito influenciado pelo fluxo de Ásia que migra para a Yes. Austrália a nível de país desenvolvido, tá? Certinho. Mas a nível dos Estados Unidos, assim, quando a gente pensa principalmente em Brasil, é o principal destino, tá? E depois, via de regra, Portugal também, por conta do programa de RNH e tudo mais. Sim, sim, sim. Tá? Mas aí o que eu acho interessante, Aristeu, é assim, no final das contas, não importa se o dinheiro está em dólar, está em euro, está em sterling pound, né, o GBP, no final das contas a gente tem que falar de moeda forte. Você vê que você praticamente não vê ali a representatividade de nenhuma outra moeda emergente, de nenhuma moeda emergente, né, dentre as principais reservas de valor, né? E aí, muito porquê disso, né? Isso aqui é um comparativo ali do percentual representativo do PIB de alguns países, né? Pô, ali o Brasil está representando, a grosso modo, 1,6% do PIB mundial. Então, a gente pode dizer que, a grosso modo, 98% das possibilidades de investimento, né? Se a gente for pensar em PIB, estão fora do Brasil. Essa é a famosa piscina maior que a gente fala, né? Exatamente, Você não olha exatamente. só para a piscina do Brasil. Quando você olha para o Brasil, é uma ofurô. Quando você pensa no mercado internacional, você está olhando uma piscina olímpica, né? Exato, eu acho que muito por conta daquilo que eu falei do mercado aberto, né, Aristeu? Então, é muito mais fácil a gente conseguir capturar oportunidades não só dentro dos Estados Unidos, quando a gente tem uma conta aqui, mas cross-border mesmo, né, em qualquer outro país, seja ele desenvolvido ou emergente, do que através do Brasil. E aí, de novo, a gente tem hoje em dia os fundos internacionais que permitem que a gente tenha esse acesso, mas ainda acaba sendo bastante restrito, né, a nível de número de fundos, gestoras, estratégias. Então, aqui a gente acaba tendo muito mais flexibilidade e maleabilidade de poder escolher esse investimento. Tá? Com certeza. O mapa não deixa dúvida. E aí, pensando em renda variável, né? Você comentou um pouco de bolsa, né, no começo da pergunta. Isso aqui é o que a gente chama de valor de mercado das empresas, né? Das empresas listadas a nível de bolsa. A bolsa brasileira hoje, ela representa ali, a grosso modo, 0,7% da bolsa mundial, né? Os Estados Unidos ali, de fato, maior representatividade, praticamente ali 60% do mercado, né, em termos de market cap, quase só nos Estados Unidos, mas a gente tem ali ainda uma parcela grande de Japão, Reino Unido, Canadá, França, Europa em geral ali que a gente consegue acessar e via de regra a gente faz bastante isso, né, através da conta que a gente tem nos Estados Unidos, tá? E aí, o que eu acho interessante quando a gente fala de bolsa, Aristeu, falar um pouco, talvez, do porquê que o Brasil também se tornou tão pouco representativo a nível de bolsa, né, de market cap das empresas locais. Esse estudo da McKinsey, ele compara aqui as empresas mais valiosas a nível de market cap, de valor de mercado, em 2010 e 2018, nesses três mercados, tá? Brasil, Estados Unidos e China. E eu acho que o mais interessante desse gráfico é a gente olhar que nos Estados Unidos e na China, entre 2010 e 2018, houve uma mudança de praticamente todas as empresas que compunham ali o top 10.
né? E aí, quando a gente olha para o padrão dessas empresas, a gente vê que as mais valiosas, né, até hoje em dia está um pouco desatualizado com relação aos valores atuais, mas o interessante é ver que essa mudança no peso ali dessas empresas concentra basicamente empresas de tecnologia. E quando a gente olha para o Brasil, basicamente, a gente vê que as empresas se mantiveram sempre as mesmas, né? Então, basicamente ali bancos, né? Ali um pouco de energia, commodities. Então, a gente não vê muito a representatividade de empresas de tecnologia que de fato se tornam disruptivas e, enfim, permitem aí esses crescimentos que a gente tem visto, enfim, aqui fora, bastante consistentes nos últimos anos, porque a gente não tem esse tipo de opção de empresa no Brasil, né? Assim, listadas em bolsa local. Então, eu acho que isso acaba explicando um pouco também do porquê que o Brasil acabou se tornando tão pouco representativo a nível de bolsa. Tá. Você vê nas outras, olhando aqui, e aliás, duas colocações interessantes que vêm na minha cabeça rápido aqui. O Brasil são basicamente as mesmas empresas que compõem o índice da Bolsa. Então, se acontece alguma coisa na Bolsa com uma dessas empresas, o mercado cai e, assim, não tem substituto, né? Se você olha no mercado americano, ela realmente trocou várias empresas e por empresas de tecnologia, assim como na China. Então, só essa modificação da Bolsa, né, em 8 anos, já mostra como um mercado muito mais pujante de negócio, de desenvolvimento do que o que a gente tem aqui, né? Então, por isso que o Brasil representa 0,7 do mundo de mercado de renda variável. Essa tela explica muita coisa, né? E aí vem uma outra coisa interessante. O pessoal fala, a Bolsa Americana já está no all-time high, né? Já está lá em cima, já está... Mas quando você tem aqui uma Petrobras, você sabe que é o custo grande que ela tem para manter as plataformas, perfurações, uma série de coisas. Você pega o Itaú, manter prédios, agências e um monte de coisa, a Vale, as mineradoras, toda a estrutura delas. Você vê que o grande capital que elas têm do caixa vai para despesas fixas, vamos dizer assim. Agora, você pega uma Amazon, uma Apple, um Google, ele vai gastar com o quê? Então, qual o fluxo de caixa dessa, o valuation de uma empresa dessa? Ninguém sabe, né? Assim, de fato você tem razão, e acho que no final das contas, né, Aristeu, acho que vai muito também da projeção de longo prazo. Eu acho que a gente pode até ter pessoas que têm uma percepção de que a gente está num all-time high de bolsa americana e que talvez não tenha tanto espaço daqui para frente. Eu acho que é muito relativo daqui para frente, né? A gente aqui, quando a gente monta um portfólio, e acho que eu vou mostrar um pouquinho isso ali na frente, a gente busca a consistência de longo prazo, né? A gente não busca gerar retorno para o cliente em 2, 3 anos, né? A gente busca horizontes longos e, de fato, com mais estabilidade. Eu acho que isso é interessante. Via de regra, essas empresas elas têm uma volatilidade muito menor do que empresas brasileiras, né? Quando a gente Melhor ainda, Pina, porque quando você fala de longo prazo, você fala do mercado se reciclar. Então, 8 anos é longo prazo para o mercado de renda variável. E olha como ele se reciclou. Exatamente. Olha o nosso, em 8 anos. É the same, é o mesmo. Então, quer dizer, ali você tem uma alternância, e daqui 8 anos, talvez não seja isso, se a gente pegar esse gráfico e daqui, sei lá, 2030, talvez não sejam mais essas empresas, são outras que vêm crescendo, né? Então, por isso que o mercado está sempre dando, como diz o Paulo Guedes, golfadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é uma consistência de longo prazo, né? Um pouco do que a gente busca. E aí, Aristeu, assim, acho que um pouco a gente falou de renda variável, né? E majoritariamente o cliente brasileiro, ele está muito alocado, às vezes, em renda fixa, né? Porque, tradicionalmente, a gente sempre teve esses juros muito altos no Brasil. E aí, a renda variável é algo que se tornou mais comum, como você falou, no mundo de juros baixos recentemente. Então, para o cliente, mesmo que tem muita renda Renda fixa, variável nas mesmas empresas de sempre, né? exato. Então, quando a gente pensa na representatividade de renda fixa também, tá, Aristeu? Isso aqui é um relatório do JP Morgan, um gráfico que mostra aí o tamanho dos mercados a nível de emissões, né, de renda fixa globais. Você vê ali que, basicamente, os países desenvolvidos, né, tanto Estados Unidos quanto
os outros desenvolvidos, sozinho eles representam ali quase que 80% do mercado, tá? E ali todos os emergentes juntos a nível de emissão de dívida representam um mercado de 23% hoje. Então, mesmo para aquele cliente que busca ativo de renda fixa, que gosta de comprar os bonds aqui fora, a gente também acaba tendo muito mais possibilidade de entrar nesse mercado do que necessariamente baseado só em Brasil, tá? Bom, e aí, eu acho que um pouco daquilo... diz por si só, né? Exatamente, que a gente tinha conversado, né? O que é um perfil balanceado aqui fora? O que é o que a gente chama do moderado, né? Esse aqui é o que a gente chama do nosso perfil balanceado aqui da XP, que é um perfil ali 60% renda fixa, 40% renda variável. E aí aqui, para tentar tangibilizar um pouco, a gente faz ali um backtest, então a gente roda isso 10 anos para trás, tá? Um pouquinho mais ali, desde o começo de janeiro de 2010. E aí a gente tem ali um retorno acumulado, depois de praticamente 10 anos, de 134%. Isso dá um retorno anualizado médio, né? Se a gente for tirar a média dos últimos 10 anos, de 5,9% ao ano, tá? Em dólar, basicamente. E aí você pode perguntar, né? Pô, mas e aí, Pina, será que para os próximos anos a gente continua tendo 5,9% em dólar? Olha, honestamente, depois, enfim, dessa injeção de liquidez tremenda que a gente teve por conta da pandemia, talvez não. Eu talvez encararia um cenário aí, talvez com um retorno um pouco menor e com uma volatilidade talvez um pouco maior, né? Até por conta disso, a gente tem recomendado, ultimamente nas carteiras também, uma exposição maior em alternativos, né, descorrelacionados, exatamente para a gente tentar ter um incremento de retorno e talvez tirar um pouco da volatilidade dos portfólios, tá? Mas aí o interessante, eles têm o que eu gosto de comentar muitas vezes com o cliente, pô, a gente olha aí o retorno ano a ano, né, aqui nessa última coluna, e a gente vê ali uma variação grande, né, num ano 9%, no outro 0%, depois 9% de novo, no outro ano menos 4%, menos 2%, e aí o cliente se pergunta, nossa, mas um portfólio com 40% de 60% de renda fixa, né, que é representativo, como que varia tanto, né? E é muito por conta da marcação a mercado dos ativos de renda fixa. Então, o cliente, para aquele que ainda não tem um portfólio fora, ao passo que ele começa a ter, ele tem que se acostumar um pouco mais com essa palavra, volatilidade, porque renda mesmo... fixa aí não é igual aqui, que é um CDB, né? Exato, assim, a renda fixa aqui ela é marcada a mercado, então o preço do seu ativo na carteira, diariamente, ele vai flutuar de acordo com o valor de mercado, né? Então, claramente, se você comprou um ativo hoje, você vai carregar ele até o vencimento, você vai receber aquilo, assim, a variação que você vê na sua carteira, no final das contas, ela não vai impactar o retorno final, mas você vai enxergar aquilo todo dia no seu portfólio e, eventualmente, você vai, enfim, enxergar o preço se você quiser, por exemplo, sair do papel, tá? Mas o brasileiro muitas vezes compra um ativo de renda fixa, às vezes aqui fora, se ele ainda não conhece, ainda não teve a exposição offshore, e aí ele estranha, né? No dia seguinte, pô, será que eu perdi dinheiro? Comprei ontem ali, sei lá, tantos mil dólares num ativo e perdi tantos mil de ontem para hoje? Na verdade, não, mas você enxerga essa marcação todos os dias no portfólio, tá? E uma coisa, Pina, também, me corrige se eu estiver errado, por favor. Mas eu costumo falar, o pessoal ele fala assim, poxa, o dólar tá caro, eu vou esperar voltar, né? Eu tenho feito um raciocínio assim com os clientes. Imagina que o dólar realmente está um pouco mais esticado do que deveria por um contexto global. Mas o Brasil claramente é um país que ele precisa dar um desconto no seu produto para ele poder crescer, porque nós não temos uma indústria forte, é um país de serviço que não exporta, então a gente tem muita demanda do exterior, sob a nossa correlação com China, Estados Unidos, né? O nosso PIB ele é muito de acordo com isso. Então, mesmo que o dólar dê uma recuada hoje, que ele volta a 20% a moeda, né, que ela caia 20% e fique ali no patamar de 5 e alguma coisa, né? 5 baixo, né? 4,90, por aí. Então, pensando em longo prazo, e o cliente, quando ele manda o recurso para o exterior para fazer allocation, ele não está olhando para resgatar esse dinheiro amanhã, é um dinheiro de longo prazo. Então, olhando isso, mesmo que o dólar caia 20%, em 3, 4 anos a gente consegue pagar essa diferença
né? Você pega uma carteira de 6% na média, né? Em 10 anos, então a gente, em 4 anos, teria pago essa diferença da variação cambial e dali para frente é over, né? Não, Entendeu o raciocínio? Você paga essa desvalorização cambial para não ter medo de enviar o recurso, né? é que essa questão da desvalorização cambial, da valorização ou da desvalorização, ela é relativa, né? Porque muitas vezes o cliente ele deixa de mandar porque ele acha que ele está caro, e aí depois de 1, 2, 3 meses ele tem aquela percepção de, putz, perdi tanto ou ganhei tanto, quando na verdade, de fato, ele nem enviou. Então, o que eu acho no final das contas é que a gente nem recomenda, né, que o cliente mande tudo de uma vez só. Eu acho que o importante, Aristeu, que eu geralmente sugiro qual o percentual do seu patrimônio global que você quer proteger? É 20, 25, 30, 35, 40? Eu acho que não existe número mágico, depende muito ali do que cada cliente vai querer fazer, né? O cliente que vai se aposentar na fazenda não é a mesma coisa do cliente que vai se aposentar em Portugal. Então, existem necessidades de moeda forte diferentes para ambos. Tem aquele cliente que tem um filho que estuda fora, tem aquele cliente que não tem. Então, acho que o interessante é pensar qual o percentual que você quer ter desse patrimônio fora e se organizar para fazer isso numa janela que faça sentido, né? Para a gente poder, de fato, fazer um preço médio e acabar não tendo esses raciocínios de, pô, ganhei tanto ou perdi tanto, né? Em termos de... Com medo de mandar 3, o dólar foi para 4. Aí não vou mandar 4 para voltar para 3, foi para 5, né? Quer dizer, uma hora a gente tem que mandar e entender que o dinheiro lá vai performar e a gente vai buscar sempre ganhar, né? Então, e esquecer de converter, né? Porque se ele também começa a converter muito, aí fica difícil, né? Porque se moeda cai, ele, pô, perdi dinheiro em dólar. Não, é uma aplicação feita em dólar, está ganhando em dólar. Esquece, são dois mundos, né? Sem dúvida. E aí, mas mesmo assim, o que eu acho complicado muitas vezes tem um cliente que nunca teve o patrimônio fora, e aí ele olha esse número, né? Ele fala, pô, beleza, Pina, então o meu patrimônio renderia 134% em 10 anos, né, um pouco mais aqui, em dólar. Mas olha, nunca tive dinheiro lá fora, eu não consigo comparar com as minhas aplicações locais, né? Eu não consigo pegar esse backtest. Então, o que a gente fez, né? Uma carteira aqui no Brasil, como seria, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente tropicalizou esse número, então a gente converteu a gente colocou esse valor em reais, tá? A gente comparou aqui desde dezembro de 9, então a gente vê assim, fica até meio gritante a diferença dessa carteira moderada se ela tivesse em reais, né? Então, comparando aqui com os principais índices ali, então, Bolsa, Multimercado e CDI, tá? Então, de novo, assim, acho que um pouco do que você falou da moeda voltar, né? Então, do dólar voltar com relação ao real, talvez nos próximos anos, a gente vê que mesmo assim a gente vai ter uma consistência de ganho no longo prazo, né? Então, a gente ter o patrimônio protegido. O gráfico explicou o que eu disse atrás, né? Então, ele conseguiu traduzir tudo que eu tentei explicar, tá aí nessa tela, muito bom. Pina, e também tem o seguinte, né? Tem o Comitê Global de Alocação que você faz parte do pacote XP-US, né? Sem dúvida. Eu não faço parte do comitê, assim, né? No final das contas, bom, o comitê hoje, que a gente chama do GAAC, que é o Global Allocation Committee, né? Comitê Global de Alocação, é o nosso time de investimentos que basicamente fica ali alocado entre Estados Unidos e Brasil. Hoje a gente tem ali 35 profissionais que compõem esse time. Esses profissionais eles cobrem o globo, né, de forma regional por classe de ativo. Então a gente tem ali responsabilidades muito bem definidas para quem cobre ações Estados Unidos, ações Europa, renda fixa Latinoamérica, renda fixa global. E a partir daí, né, a gente deriva as recomendações dos nossos 4 perfis. Então, a gente tem ali um perfil conservador, balanceado com o Brasil e agressivo. E aí a gente determina qual o peso, né, das alocações que a gente tem ali neutras e táticas para cada uma das estratégias. E aí, por sua vez, as recomendações que a gente faz a nível de produto, pensando tanto em renda fixa, quanto renda variável, quanto produtos alternativos, e aí trabalhando muito em parceria com os family offices, né? Então, nesse caso da área de AWS, a gente costuma dizer que a gente tem um contato muito próximo dos times, dos family offices, com o nosso time de investimentos. Então, exatamente para a gente poder fazer essa gestão aí, para poder auxiliar vocês a fazerem a gestão da carteira do cliente, tá?
Legal. E quem que faz parte do comitê? Porque a gente, de vez em quando, tem as lives, né? Uma vez por mês tem as lives. E ali são os três principais, se eu posso dizer assim, os heads que capitaneiam esse comitê de alocação. Perfeito. Então, o Paulo Leme, tá? Que, bom, Paulo Leme, ex-Goldman, né? Assim, acho que dispensa apresentações. O Paulo, ele é o nosso Executive Chairman do comitê, ele fica baseado aqui em Miami. O Arthur, que é o nosso CIO global da operação, o Arthur Wichmann, fica no Brasil, mas como CIO global. E o Thiago Faveri é o nosso gestor, fica aqui em Miami, ele é o nosso head do time de investimentos e também gestor dos nossos fundos. Ele fica como também um outro membro votante do comitê, tá? O comitê sempre traz, Aristeu, esses são os três membros principais, a gente tem o restante do time, né, de baixo, a gente sempre traz assim, gestores ou então pessoas externas, economistas, sempre para oxigenar um pouco a discussão do comitê, a gente sempre acha isso muito agregador. E aí, outra pessoa que participa, via de regra, de algumas das reuniões é o Alberto Bernal. O Bernal é nosso estrategista global e de mercados emergentes, também baseado aqui em Miami. É um colombiano que, enfim, assim, pessoa sensacional, cobre mercados latino-americanos e globais e também oxigena bastante as discussões. Legal, muito bom. Pina, demais a conversa, gostei muito desse bate-papo, acho que clareou bastante para esse público que quer conhecer como funciona a XP US, como que ele pode ter acesso, o que ele vai ter quando fizer o acesso à XP US. Então, te agradeço demais aí pela oportunidade e enfim, espero continuar aumentando cada vez mais negócios aí com vocês e que esse vídeo traga muitos interessados para a gente dar bastante trabalho para vocês aí, esse time crescer cada vez mais. Legal, não, com certeza, Aristeu. Foi um prazer falar com vocês. Enfim, nosso time é extremamente acessível, a gente está sempre à disposição. A gente tem essa parceria legal aí com o time da F Financial, então podem direcionar as demandas caso eventualmente tenham. Se quiserem bater um bate-papo também individual. E eu sempre costumo dizer que o escritório aqui de Miami e Nova York estão sempre com as portas abertas, então, se eventualmente estiverem aqui junto com o Aristeu, enfim, a gente pode receber vocês quando quiserem. Tá bom, eu devo estar aí dia 18. Então tá bom. Então se alguém estiver por aqui também, a gente já tem nossa reunião marcada aqui presencial, mas quem tiver aí também a gente pode fazer um café ali no escritório. Tá bom. Valeu, Pina. Um grande abraço para você. Mais uma vez, obrigado pela disposição. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Valeu.